Olá, pessoal, voltando aqui na nossa aula de RCP, né, de parada cardiorrespiratória com o Guideline 2020, uma dúvida aí que surgiu no chat, que eu acho interessante aqui, inclusive coloquei umas imagens antes da gente ir para a RCP pediátrica, para a gente poder entender um pouquinho desse deslocamento aí aortocaval, tá certo? Antes da gente ir para a RCP pediátrica. Então, gente, observe que as recomendações têm sido fazer esse deslocamento uterino aqui. Se a gente conseguir manter essa paciente em decúbito dorsal com esse deslocamento manual aqui à esquerda, né, ou com a mão ou com duas mãos, a gente vai fazer essa posição, tá certo? Mas nem sempre a gente vai conseguir aqui a quantidade de profissionais, que um vai estar aqui, por exemplo, né, fazendo mesmo a ventilação e o deslocamento, enquanto o outro está fazendo a compressão. Então, pode ser que a gente tenha dificuldade em relação a esse manejo aqui, tá certo? E também pode ser que esse manejo não seja o suficiente para poder conseguir fazer aí, de fato, a liberação do retorno venoso da aortocaval. Então, aqui, como segunda opção, né, e antes era o que era preconizado de forma imediata, mas hoje é o deslocamento manual, e se não der certo, faz aí o decúbito lateral esquerdo, né, mas não é total, é aqui de 30 graus, tá certo? Menor do que isso não resolve aí esse deslocamento, tá certo? Então, observe que aqui a gente tem um socorrista fazendo a manobra de compressão, tá? E elevando aqui essa gestante por meio de lençóis, algo aqui que mantém essa gestante um pouco mais lateralizada, não totalmente lateralizada, porque senão atrapalha aí demais as compressões, para poder ter esse deslocamento aí uterino de forma a facilitar o retorno venoso. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro aí sobre, inclusive, o que caiu na prova, e tanto pode cair na prova a questão relacionada o posicionamento da decúbito lateral esquerdo a 30 graus, certo? Que é aqui a situação dessa foto de deslocamento aqui por uma prancha, elevando aqui a 30 graus, ou você pode ver questões aí com a descompressão, tá certo? O alívio dessa compressão por meio de uma mão ou duas mãos, tá certo? Que aí seria mais efetiva com duas mãos, né, para de fato ocorrer essa nossa descompressão. Mas com duas mãos é lógico que teria que ser uma pessoa somente para estar fazendo isso, tá certo? Aqui a gente viu uma imagem com o deslocamento de uma mão para poder a outra mão estar fazendo aí a ventilação, tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos agora para o suporte básico de vida pediátrico, tá? Com relação ao suporte aí, de RCP em crianças, a gente tem aqui também a dupla cadeia, né, de sobrevivência, a cadeia intra-hospitalar e a cadeia extra-hospitalar. Quando eu falo da intra, eu tenho reconhecimento e prevenção precoce, tem o acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade, ressuscitação avançada, né, com antifibrilação quando indicada, cuidados pós-PCR e o sexto elo que foi acrescido no do adulto também está aqui na preocupação da criança, certo? No ambiente extra-hospitalar, a gente tem a prevenção. Muito cuidado com isso, porque na cadeia aí do adulto, no extra-hospitalar, a gente não tem uma prevenção relacionada, tá certo? A gente tem a prevenção no intra-hospitalar, que é aquele paciente grave que a gente vai monitorando para evitar a parada acontecer, né? Aquela questão de prevenção intra-hospitalar, isso já estava pacificado na cadeia aí do adulto, né, intra-hospitalar. No caso da criança, a gente tem aí no ambiente extra-hospitalar prevenção voltada para acidentes domésticos, acidentes em ambientes aí da rua, né, atropelamento, afogamento, quedas, tudo isso que a gente tem que ter com relação ao controle do ambiente para que a criança não tenha aí uma RCP por culpa relacionada a essas situações, né, de acidentes aí. Depois a gente vem, por exemplo, tem uma fotozinha aqui da criança com a cadeirinha no carro, né? Então aqui a gente pensa nessa prevenção ampla aí do ambiente de carro na cadeirinha, de evitar afogamento, né? Evitando aí ambientes com piscina descoberta, essas coisas. Acionar o serviço médico de emergência na ocorrência, né? RCP de alta qualidade, e aí fica tudo igual, né? Em relação aí ao ambiente intra-hospitalar, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR, e o sexto elo da recuperação, tá? Então, chama atenção aí para você nesse sentido, porque na criança, tanto intra quanto extra, tem a prevenção aí relacionada, certo? A questão que a gente já tinha discutido das causas
da RCP em criança, né, quando a gente falou lá do adulto, a gente falou 5H, 5Ts, né, na criança a gente já mostrou na mesma hora até para poder comparar, e a gente viu que a criança tem 1H a mais, que é a questão da hipoglicemia, a gente viu que a criança, ela não tem reserva glicêmica satisfatória aí, frente, né, à comparação com o adulto, então a questão de uma queda de glicose para a criança vai ter uma repercussão mais grave, tá certo? Podendo gerar como causa aí de uma RCP. Aqui, a questão do passo a passo dos elos, só que em forma de tabelinha, tá certo? Só para poder a gente analisar aí de tabela. Com relação às recomendações, a taxa de ventilação assistida recomendada tem sido aumentada para a ventilação a cada 2 a 3 segundos. Então, essa foi a principal mudança que eu digo assim que despenca em prova aí, é a questão de mudar essa relação de via aérea avançada, tá? Então, aqui vai ser 2 a cada 3 segundos, o que vai dar 20 a 30, o que no adulto é 1 a cada 6, tá? Então, prestem atenção, qualquer criança aqui vai ter essa relação, beleza? Tanto as menores quanto as maiores, para todos os casos de ressuscitação pediátrica, ok? Então, isso aqui eu quero que esteja internalizado, corticalizado na sua cabeça. É indicado o tubo de intubação traqueal com cuffs para redução de vazamento de ar e a necessidade de troca de tubos. Não é recomendada a pressão cricóide durante a intubação. Isso aqui já desde 2010 já estava configurado, né, de evitar essa pressão cricóide, já tinha sido retirado desde lá. E aqui foi reforçado isso. A epinefrina deve ser administrada o quanto antes, sendo o ideal 5 minutos, depois do início da PCR de um ritmo não chocado, a sistolia e atividade elétrica sem pulso, que no caso aí são aquelas que não vai ter a desfibrilação, tá? Atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Pacientes com a pressão arterial invasiva, usar a monitorização da pressão arterial invasiva para monitorar a qualidade da RCP para ver quanto que a gente está atingindo de pressão ao fazer aqui a compressão cardíaca. Depois do retorno da circulação espontânea, os pacientes devem ser avaliados com relação a convulsões e estado epilético, e qualquer crise convulsiva deve ser tratada, porque isso vai agravar o estado neurológico aí da criança. Tratar o choque hemorrágico é indicado transfusão de sangue, porque só cristalóide a gente sabe que não tem oxigênio suficiente, porque vai ter aí só força mecânica, né, de líquido entrando, mas esse líquido que entra com forma de cristalóide, ele vaza também para o terceiro espaço e até atrapalha as trocas gasosas. E ele não tem pressão oncótica e ainda tem a questão aí do prejuízo de vazar, né, e não ter aqui hemoglobina para levar oxigênio. Então, o mais precocemente possível, chegar aí o concentrado de hemácia para que de fato a gente tenha, no caso de um choque aí hemorrágico, a recuperação dessas hemácias. O tratamento de overdose de opioide inclui a RCP e a naloxona por socorristas leigos ou treinados. Professora, naloxona por socorrista leigo, porque os Estados Unidos isso é um pouco mais fácil, o acesso, né, e também a questão aí do uso de opioides também sem o controle de venda acaba aumentando a incidência, né, de PCR por esse motivo nos Estados Unidos. Então, aqui de forma resumida, a RCP pediátrica, a gente tem uma profundidade maior ou igual a 1/3 do diâmetro torácico antero-posterior e na frequência de 100 a 120, essa compressão. Frequência aqui, retorno total do tórax, alternar o socorrista a cada 2 minutos. Aqui, a relação de via aérea, sem via aérea, né, avançada, e a relação compressão-ventilação. Para criança, é diferente do adulto, tá certo? Se tiver um socorrista, a gente faz 30/2, mas se tiver 2, a gente vai priorizar aqui 15/2, ok? Com via aérea avançada, a gente mudou aqui para 1 a cada 2 a 3 segundos em 2020, é uma importante mudança aí, tá certo? De questão certa. Intubação endotraqueal ou via aérea extraglótica avançada, capnografia em forma de onda ou capnometria para confirmar o posicionamento do tubo, certo? A questão do choque em criança, inclusive a prova que a gente viu da FGV, né, no bloco lá de RCP de gestante, a gente viu que tinha questões misturadas lá de pediatria com gestação. Aqui o alvo do tópico foi esse aqui, né, primeiro choque 2 joules e o segundo vai ser 4 joules, e os choques posteriores maior ou igual a 4, com máximo de 10 joules por quilo, ou aqui a dose de adulto. Questão das doses em crianças, né? Eu não vou focar muito nisso aqui, porque a gente já tem muita coisa para decorar. As doses de adultos, quando vem cobrando em prova dose de medicação de PCR,
vai vir aí nas provas de maneira geral, a do adulto, que já é o nível hard de cobrança em prova. Quando a gente fala exclusivamente em provas de residência, em pediatria, em neonatologia, aí sim a gente pode vir a cobrar, né, doses específicas de medicações em PCR nessa faixa etária, tá certo, pessoal? Eu botei aqui por conta disso. Se você tem o alvo aí de fazer provas nessa linha de especialidade, por exemplo, prova de concurso de neo, de pediatria ou de residência, aí sim é importante memorizar essas doses específicas aqui. Se não, foca em memorizar apenas a do adulto, porque é muita coisa de fato e a gente tem que escolher aqui, né, aquilo que a gente precisa dar mais importância. Então, a epinefrina, endovenoso, e se não conseguir aí, intraósseo para todos os ritmos de parada, a repetição aqui igual a do adulto em relação a 3 a 5 minutos, né, e as doses aí equivalentes. Se for aqui endovenosa, 0,01 aqui miligrama por quilo, e a via endotraqueal, 0,1 miligrama por quilo, né. Então, além da naloxona, também aqui a epinefrina é uma das medicações que a gente também pode fazer pelo tubo, certo? Isso cai em prova também. A miodarona, que é aqui nos ritmos exclusivamente de FV ou TV, que são ritmos chocáveis e são ritmos que demandam antiarrítmicos, tá? Então, ou a miodarona ou lidocaína, um ou outro. A miodarona aqui com bolos de 5 miligramas quilo e pode ser repetida no total de 3 doses para FV, TV refratária. E lidocaína, endovenosa ou intraósseo, também aqui no caso de opção, né, uma coisa ou outra, inicial dose de ataque de 1 miligrama por quilo, ok? Com relação ao tempo de reanimação, então em bebês recém-nascidos que recebem ressuscitação, se não houver o retorno da frequência cardíaca e todas as etapas de ressuscitação tiverem sido realizadas, o encerramento dos esforços de ressuscitação deverão ser discutidos entre a equipe de saúde e a família. Um período razoável para essa consideração nas metas de tratamento é de 20 minutos depois do nascimento. Então, isso aqui está na ARRA, né? E também está, quando a gente for ver lá especificamente a RCP na sala de parto, no protocolo aí das diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esses 20 minutos também vão estar na sua prova. Preste atenção. Questão de número 35, VUNESP aqui 2019. Criança com 10 meses de idade foi admitida na sala de emergência apresentando hipertermia e convulsão e rapidamente evoluiu para a parada cardiorrespiratória. Entre outros cuidados, o enfermeiro deve iniciar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar com compressões torácicas com frequência e profundidade de... Então, toda vez que eu falo em frequência, todo mundo está no mesmo barco aí, né? 100 a 120, tá? Isso é importante. Então, a gente já vai pegar 100 a 120 aqui e já vai cortar o dos outros, ok? Então, ficou duas opções. Agora, a gente vai para a questão da profundidade, né? A letra B vai dizer pelo menos 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, exatamente, ok? Aqui tá certinho. E aqui embaixo, no mínimo 2 polegadas seria o de adulto, ou 5 centímetros aí relacionados, ok? Até porque a gente tá com a criança aqui de 10 meses, né? Quando são crianças maiores, a gente vai botar aí 2 polegadas, ou no máximo 5, e aqui nas crianças menores a gente vai botar 1/3 do diâmetro, que vai dar aí 1,5 polegadas, que vai ser 4, né, centímetros. Então, a gente viu isso lá nos blocos iniciais, quando a gente fez aquela tabelona, que dividiu ali os 3 públicos da ARRA, né, mas no total a gente tem 4 públicos, tá certo? É o público da sala de parto, é o público das crianças até 1 ano, depois crianças maiores até a puberdade e o adulto. A ARRA enfoca nesses 3 públicos, criança sem ser sala de parto, criança maior de 1 ano até a puberdade e adulto. Apesar desse guideline 2020 ter trazido algumas considerações sobre sala de parto, como, por exemplo, o tempo aqui, né, de 20 minutos, tá? Mas para as provas de concurso, quando cai aí a reanimação neonatal, o foco vai ser a diretriz mesmo da Sociedade Brasileira, tá? Ok. E aí, exatamente, onde a gente entra na diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021, na reanimação neonatal, separando aí esses 4 públicos especificamente. Esse aqui é aquele relacionado à sala de parto. Tem duas diretrizes, tá certo? Uma de menor de 34 semanas e a outra que é maior de 34 semanas, e é essa que a gente vai estar aqui abordando com você, tá? Já crianças aí que nasceram maiores de 34 semanas. Vamos no próximo bloco para a gente fechar bem bonitinho aí
a questão das diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, beleza?